A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, o meu nome é Danilo Gugeral e estamos dando início ao nosso programa Ponto de Encontro. Queremos dar orientação a pessoas que têm sentido grandes perdas ou dores na vida. O nosso trabalho, crescendo e servindo, eu e a minha esposa, Avani, coordenamos grupos de apoio e autoajuda para pessoas que estão a passar por processos dolorosos de divórcio, de separação de várias ordem e outras perdas, consequência de viuvez e sentimentos de solidão profundos. Se conheces alguém assim, encoraja-o a juntar-se a nós, ainda hoje ou nas próximas semanas. Nós queremos, nesta série de 4 programas, ajudar-te a voltares a ter esperança depois de uma perda de uma pessoa importante na tua vida. Queremos também ajudar-te a amadureceres com o desgosto e a transformares as tristezas em alegria. Vamos usar uma parte do material que é usado nos grupos de apoio e autoajuda que nós coordenamos. Perder o amor é muito duro. Psicólogos dizem que a primeira causa que traz mais dor e stress à nossa vida é a morte de um familiar muito chegado afetivamente e querido. Isso é avassalador. Perder uma filha, perder um marido, perder uma esposa, uma mãe ou um pai. É terrível. É uma dor que quase nos leva à morte. O segundo tipo de perda mais dolorosa é o divórcio, pois ele acompanha várias perdas de uma vez. Uma pessoa amiga minha e companheira de um dos grupos disse-me certa vez que passou por 9 perdas consecutivas no seu divórcio, rasgando-o todo, destruindo-o todo interiormente. Ele conseguiu reparar que pelo seu divórcio ele perdeu a família, aquele ambiente, o sentido de ter família. Tenho uma família, ele perdeu isso. Esse meu amigo também identificou uma segunda perda como sendo a perda do próprio lar, o ambiente familiar, os hábitos, as rotinas, o lar, doce lar. A terceira perda que ele notou foi a perda do local de morada. Ele teve de morar num outro sítio, num outro bairro. A quarta foi o perder a presença diária das suas filhas. Perdeu também a igreja. Ele já não se sentia bem na igreja onde estava. A sexta perda foi perder muitos amigos que se afastaram. Foram-se afastando dele, talvez por, não conseguirem lidar com ele nessa nova condição. A sétima perda que ele identificou foi a do próprio cônjuge. Perdeu o cônjuge. A oitava, o status, aquela vida que ele tinha. E há uma 9ª perda que eu gostaria que ficasse em sigilo. Esta pessoa amiga disse no grupo de apoio e autoajuda que fazia parte: sinto como se a minha vida tivesse desaparecido, como se parte da minha vida tivesse sido arrancada de mim. Fiquei sem uma parte da minha vida, uma parte dos meus anos. Apenas vejo a vida sem alegria, sem só dor, tudo a preto e branco. Experimento sentimentos que nem sabia que existiam, como a ansiedade aguda, a angústia, a culpa, a solidão,
Sentimentos que, no seu auge, me fazem disparar o coração e outras vezes parece que me falta o ar. Cheguei a pedir a Deus que me levasse, pois já não faço nada nesta terra. Disse ele certa noite, nas conversas terapêuticas do grupo de apoio à autoajuda. Amigos, com a idade que eu tenho, eu já percebi que, infelizmente, este tipo de perda avassaladora alguma vez vem até à nossa vida. Dificilmente cada um de nós não terá de enfrentar alguma perda grande. Li uma vez uma frase que dizia: a perda faz parte da nossa vida. Mais tarde ou mais cedo, todos nós teremos de as enfrentar. Ela não nos deve magoar para o resto da vida, mas sim nos levar a amadurecer. Nos levar a amadurecer. Não nos deve empobrecer, mas deve ser uma oportunidade para nos enriquecermos interiormente. Ficarmos mais ricos, mais bonitos, belos e maduros como pessoas. Lembro-me de ter lido um artigo do pastor e conselheiro matrimonial Jaime Kemp, do Brasil. Ele dizia: o telefone tocou. Depois de atender e conversar por alguns segundos, pude perceber que a pessoa do outro lado da linha estava desanimada, desiludida e desesperada. Uma voz trêmula pronunciou as seguintes palavras: Jaime, não aguento mais, vou separar-me. Com 2 filhos e um casamento de 10 anos. O seu interlocutor estava a baixar os braços. Jaime Kemp diz que tentaram por alguns meses salvar aquele casamento e, com tristeza, porém, eles não conseguiram, e aquele foi um caso onde houve constante infidelidade e não arrependimento, e por isso não houve possibilidade de restauração. Após algum tempo de aconselhamento, diz Jaime Kemp, não chegávamos a lugar nenhum. Somente um dos cônjuges lutava para salvar o casamento, enquanto o outro afastava-se cada vez mais. A situação tornou-se insustentável e a separação foi inevitável. O que fazer para ajudar o cônjuge que está no processo de divórcio e quer ajuda? Esta é uma pergunta que nos motiva, que nos responsabiliza nos nossos pontos de encontro. O que fazermos para te ajudar a ti, cônjuge, que estás no processo de divórcio e queres ajuda? Este é, aliás, o tema desta nossa série de 4 programas. O que se deve fazer quando se perde o amor? O que se fazer quando se perde o amor? Jaime Kemp diz: a experiência do divórcio é encarada diferentemente por cada pessoa, dependendo do seu caráter, da sua personalidade, dependendo da idade, da crise de identidade que ela passa, dependendo também da sua capacidade de lidar com o assunto, das suas experiências com Deus, etc. Ou seja, o que ele quer dizer é que a experiência de passar por um divórcio é diferente de pessoa para pessoa, mas é quase impossível alguém estar preparado psiquicamente para uma situação destas. Relacionamentos e sentimentos mudam inesperadamente e a vida torna-se mais complicada, bem mais complicada, muito complicada, devido aos problemas legais, que às vezes até são necessários serem tratados e resolvidos com advogados, devido aos traumas emocionais, devido às mudanças económicas e até à luta por uma nova identidade, uma nova autoestima. Perguntas do tipo: mas quem sou eu afinal agora? Quem sou eu? Parece-nos que já não somos a pessoa que éramos. Jaime Kemp diz ainda: para piorar, muitas vezes recebe-se diferentes e confusas influências de filhos, de familiares, de amigos,
E a pessoa que está a passar pelo processo de divórcio pode ficar muito confuso e muito doído. Embora não se chegue a morrer devido a um divórcio, é bem provável que o recém-divorciado passe a questionar a validade de continuar a viver. Mas eu quero que saiba, amigo ouvinte, muitas vidas de maior sucesso foram vividas por pessoas que passaram por grandes perdas e dores e as transformaram, com garra, as transformaram em oportunidades para o seu crescimento pessoal, e isso permitiu a conquista do sucesso, de uma vida com qualidade, de uma vida bem-sucedida. E tu podes, com ajuda, conseguir o mesmo. Isso te garanto. Só depende de ti, da tua força de vontade, das tuas escolhas. Sei da história de uma senhora que nós vamos chamar Maria, que estava casada há cerca de 10 anos. O seu marido, Ronaldo, disse que não queria continuar casado. Maria reagiu com energia e força, recusando-se a acreditar que ele realmente queria deixar o lar e a família. 2 anos depois do Ronaldo se ter ido embora, Maria continuava, repito, 2 anos depois, a negar para si mesma que ele se tinha ido embora para sempre, mesmo sabendo que o Ronaldo já estava casado com outra senhora. Ela tinha a esperança de que um dia ele voltaria. Ela permitia que o seu ex-marido lhe pedisse dinheiro sempre que precisava. Ela mantinha a sua casa, os seus filhos e ainda o ajudava a ele. Porquê? Porque, diz ela, toda a vez que dava dinheiro ao seu ex-marido ou o ajudava, tinha a esperança de ouvi-lo dizer que iria deixar a outra mulher e voltaria para ela. Mas ela, amigo ouvinte, ela nunca chegou a ouvir isso. Isso nunca aconteceu. E era uma tortura para ela. Foram 2 anos de tortura. Ela estava simplesmente se torturando dia após dia com isso. Maria não queria reconhecer a perda do seu amor e enfrentar a dor de uma situação normal de divórcio. Enquanto ela continuasse a dizer que ele voltaria e mantivesse essa esperança, não teria de lidar, de tratar com a dor da perda. Escuta com atenção, querido ouvinte. A tragédia é que a negação da realidade tornou-a emocionalmente doente, obrigando-a a ser hospitalizada durante um bom tempo. Numa situação de perda de amor, perda de qualquer outra coisa, emprego, casa, a perda de um amigo especial, a perda do nível financeiro, enfim, a primeira decisão saudável, repito, a primeira decisão, não a primeira emoção, né? A primeira decisão saudável é aceitares, reconheceres que aquilo foi-se e enfrentares ou sentires de uma forma honesta as dores naturais que a perda te traz. Como Dickens diz no seu livro Coração Ferido, não é a verdade que dói, mas o desprendermos-nos das mentiras. Não é a verdade que dói, mas o desprendermos-nos, o deixarmos as mentiras, as ilusões. É isto que dói. A verdade não dói, a verdade é boa. Jesus disse, inclusive, certo dia, que nós conheceríamos a verdade e que ela nos libertaria. Ela nos faria felizes. Erich Fromm, o psicanalista famoso, disse: a tarefa que a nossa alma deve conseguir fazer não é sentir-se segura, mas a alma deve conseguir lidar com a insegurança. O que Erich Fromm estava a dizer é que para superarmos, por exemplo, os nossos medos, nós devemos admitir que sentimos medo.
Dizer, olha, sim, eu tenho medo. Ter medo é humano. Se fôssemos um tomate, nós não teríamos medo, mas nós somos humanos. Quando nós aceitamos, reconhecemos que temos medo, nós conseguimos começar a enfrentar e a tratar dos nossos medos para os vencermos. E vamos conseguir vencê-los, porque notamos e reconhecemos que temos medo. Então, a tarefa que a nossa alma deve conseguir fazer não é sentir-se segura, mas conseguir lidar com a verdade. Lidar, por exemplo, com a insegurança. O mesmo princípio se aplica às nossas perdas. Nós precisamos de aceitá-las, reconhecer que ela aconteceu mesmo. Não é um sonho mau e depois vai desaparecer ao acordarmos. E este é o primeiro conselho que te deixo. Querido ouvinte, encara, põe a tua cara a cara com a verdade. Encara a verdade. Se o amor, e desculpa chamar assim, quis ir embora, aceita e reconhece que realmente ele te deixou. Ele te abandonou. Quanto mais cedo nós aceitamos uma perda, mais rapidamente vamos nos recuperar. Quanto mais rapidamente nós nos recuperamos, mais rapidamente poderemos sonhar, recomeçar a nossa vida de uma outra maneira, de uma maneira saudável e feliz, com pessoas saudáveis. O primeiro conselho, repito, é encara a verdade. O segundo conselho é cuidado com as falsas esperanças. Elas vêm à nossa mente com frases que começam com e se ele fizer isto ou aquilo? E se as coisas de repente um dia mudarem? E se isto ou e se aquilo? Cuidado com as falsas esperanças. Maria, 2 anos depois do Ronaldo se ir embora, acabou por se render ao que era mais do que evidente. Ela percebeu que ele não voltaria, que ele estava casado de novo e que ele não voltaria para ela. E ela pediu ajuda. Ela entrou por um grupo de apoio e autoajuda, onde aprendeu a lidar com os seus sentimentos de dor, que estavam enterrados e presos dentro dela. Quando Ronaldo lhe ligou para pedir ajuda de novo, ela foi gentil, mas foi firme. Ela disse que não lhe poderia ajudar mais, não poderia cuidar mais dele, e pediu-lhe para não lhe telefonar mais. O terceiro conselho para hoje é: tem coragem. Coragem, força. Lembre-se, amigo ouvinte, muitas vidas de maior sucesso foram vividas por pessoas que passaram por grandes perdas e dores e as transformaram em oportunidades para o seu crescimento pessoal, e isso permitiu a conquista do sucesso. Tu podes, com a ajuda, conseguir o mesmo. Só depende de ti, da tua força de vontade, das tuas escolhas. No nosso próximo ponto de encontro, iremos continuar a falar convosco do que fazer quando se perde o amor. Se precisares de ajuda ou conheceres alguém que poderia querer adquirir os nossos pontos de encontro, nós temos-los gravados em CDs. Fica atento aos contactos que te daremos já a seguir. Conto contigo para estarmos juntos nesta série de encontros aqui na tua web rádio. Grande abraço meu e das minha esposa Avani. Até para a semana. E para entrar em contacto connosco, basta ligar 808 20 19 32. Se quiser adquirir então esta coleção de CDs com os programas Ponto de Encontro, ou mesmo falar sobre o tema de hoje ou de algum programa anterior. 808 20 19 32. Se tiver acesso à internet, pode enviar um e-mail para o endereço geral@radiotransmundial.org.